Bom, Jesus, quando conta as parábolas, ele não vai contar de uma forma aleatória, só para entreter ou para exemplificar o ensino que ele estava dando para as multidões ou para os discípulos. Não. Jesus é meticuloso, Jesus é cuidadoso e ele vai usar tipos diferentes de parábolas com estratégias diferentes também para ensinar coisas diferentes em momentos diferentes. Jesus vai trabalhar as parábolas chamadas parábolas do reino. Elas são mais comuns em Mateus e Marcos. Na primeira aula sobre parábolas, anterior a essa, nós trabalhamos algumas dessas parábolas do reino. Por exemplo, a parábola do semeador, do joio e do trigo. E a gente vai ver isso nesses dois evangelistas de uma forma mais intensa. Elas são mais alegóricas. O que a gente quer dizer com alegóricas? Vamos conversar um pouquinho sobre alegoria daqui a pouco, mas a gente vê, por exemplo, na parábola do semeador, o próprio Jesus dizendo assim, olha, a semente significa isso, o semeador é esse, o campo, na parábola do joio, é o mundo. Então ele vai alegorizando e mostrando que, olha, isso significa isso corresponde a isso. Essa é a prática, é a dinâmica da alegoria. A gente também tem as parábolas de discipulado, são parábolas mais comuns em Lucas. Elas são mais simples, mais diretas. No primeiro contato com a parábola, você já consegue identificar o que é que significa e não precisa dessa explicação de Jesus, porque elas são mais diretas. Mas ainda tem um terceiro tipo, que são as parábolas da última semana de Jesus. Quando Jesus parte para Jerusalém e já vai para a reta final para ele fechar o ministério dele com a crucificação e depois com a ressurreição. E essas parábolas da última semana, elas têm um alto grau de confrontação. Por exemplo, já citei a parábola da vinha, está lá em Mateus 21, 33, onde Jesus pega uma parábola do Antigo Testamento, conta ela especialmente para os fariseus, para as autoridades, para os escribas, para os doutores da lei. E ao contar essas parábolas da última semana aos fariseus, aos doutores da lei, ele mostra muito bem que ele está colocando esses religiosos na pior posição possível da parábola, em confronto direto com a figura divina dentro da parábola. Isso enfurece mais ainda os fariseus e vai chegando ao ponto máximo da crucificação de Jesus. As anteriores, essas do reino e do discipulado, elas são mais didáticas, são mais ilustrativas. Essas não, elas são mais diretas, com personagens mais diretos, com atribuições que vão trazer o confronto e Jesus vai provocar essa questão com os fariseus. Então nós temos aí esses três tipos, estratégias, e vamos ver isso de forma mais detalhada agora. Uma outra forma da gente entender essa nomenclatura, essa tipificação, essa categorização das parábolas é dada por Craig Blomberg. É um autor muito rico aí na questão de escritos de Novo Testamento e ele tem alguns livros sobre parábolas muito bons. E ele vai trabalhar um pouco diferente em termos de nomenclatura, mas você vai ver que a organização é bem parecida. Ele vai dizer que há três tópicos tratados aí nas parábolas de Jesus. O reino, personagens e as parábolas controversas ou de controvérsias. O método das parábolas do reino é o método da alegoria e com um final mais claro. Quando chega no final da parábola, não é isso que Jesus está querendo dizer. Quando você tem as parábolas dos personagens, a clareza é um pouco menor, então é preciso entender um pouco melhor e ter uma análise mais cuidadosa para entender o que é que Jesus está querendo dizer. E o final, geralmente, é aberto. O que é um final aberto? Final aberto é quando Jesus convida o ouvinte a entrar na história sem dar a resolução final. O que o personagem decidiu, o que o personagem fez, o que o personagem falou ao final da história. Isso é um convite para o ouvinte entrar na história e ele decidir qual que é o final. Ele decidir qual que é a coisa mais importante a ser feita a partir daquele final aberto. E as controvérsias, elas são explícitas. As pessoas que estão escutando sabem para quem Jesus está contando essas parábolas e o que ele está querendo dizer. Algumas delas são marteladas, aquela fala abrupta, curta, precisa, e Jesus bate, como diz a turma, dá medalhinha para cima em alguns dos seus adversários na questão do campo religioso. O momento onde Jesus conta essas parábolas é diferente também. A gente tem as parábolas do reino e as parábolas dos personagens sendo ditas mais na questão do início até a metade do caminho ali, ou a segunda parte do ministério de Jesus. Quando vai chegando para a parte final do ministério de Jesus, ele vai trabalhando, especialmente na última semana, essas controvérsias, essas parábolas mais de confrontação, especialmente dos religiosos, dos fariseus. E a audiência dele tem a ver com as parábolas do reino. Ele vai trabalhar um pouco mais com os discípulos, a parte da multidão. As parábolas de personagens, ele vai trabalhar mais com as multidões. E as parábolas controversas, mais na reta final, mais com seus oponentes, especialmente fariseus, mestres da lei e por aí vai. Alguns exemplos, a gente tem parábolas do reino.
semeador, servo incompassivo, grão de mostarda, as virgens, talentos, os personagens. Ovelha perdida, moeda, 2 filhos, viúva persistente. Aqui você tem, por exemplo, ovelha, moeda, tratado como personagem, ou seja, tem personagem também. Você tem a ovelha, que é um personagem, você tem o dono da ovelha que sai atrás da ovelha, que é outro personagem. Então eles se portam como personagens, mesmo sendo animal, mesmo sendo uma moeda inanimada, a moeda se porta dentro da parábola como um personagem. E as controvérsias, por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano, os trabalhadores da vinha, todas essas parábolas elas vão provocar nos discípulos, provocar especialmente nos religiosos, nos fariseus, um sentimento mais forte ainda em relação a Jesus, que vai trazer ele até o embate final, que vai fechar na cruz e na ressurreição. Nós mencionamos aqui a questão das alegorias, e a alegoria é uma coisa muito presente nas parábolas. Jesus usou as alegorias de uma forma especial, é um recurso muito usado na contação de história, na comunicação, e não há pecado na alegoria. Muitas vezes as pessoas meio que quase que demonizam a questão da alegoria, que não se pode alegorizar na pregação, mas Jesus usa de alegorias em suas parábolas intensamente. Então a gente não pode ter medo da alegoria. A gente tem que ter cuidado com a alegoria na hora de trabalhá-la. A questão é, na verdade, até onde a gente pode alegorizar. Até onde nós podemos ir na interpretação das alegorias de Jesus. Até onde a gente pode ir nos personagens, a gente entender e aplicar esses personagens. Então isso tudo a gente vai ter que aplicar isso de alguma forma. A questão é até onde a gente pode ir. E é nessa linha que não se pode cruzar, que a gente faz o possível para não cruzar, é que reside aí a boa interpretação da má interpretação. Então, só para dar um exemplo, a parábola do banquete, quando Jesus diz que um homem foi dar um banquete, chamou um monte de gente, chamou um monte de convidados, e o pessoal foi dando desculpa, cada desculpa esfarrapada, e aí ele manda os seus empregados chamar o pessoal na rua, nas estradas, e chama todo mundo para dentro, porque ele vai nessa festa e quem foi convidado vai ficar de fora. A gente, ao analisar ali, Jesus ele não explicou com detalhes aquela parábola. Não disse, olha, o dono do banquete é isso, os convidados são aquilo outro, o pessoal da rua aquilo outro. Ele não explica isso, mas nós podemos tirar de uma boa interpretação que, dentro do contexto da parábola, e isso é muito importante, dentro do contexto que Jesus está dizendo, e essa é uma das parábolas controversas, essa é uma das parábolas de confrontação com os fariseus, a gente vê nitidamente que o dono do banquete é Jesus. Então, é Jesus ou a figura divina. Deus está chamando as pessoas para esse banquete. Deus está convidando Israel para esse banquete. E aí a gente vê Jesus mostrando como que Israel está abrindo mão da presença do Messias. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. É disso que essa parábola está dizendo. Então, não tem como a gente fugir da alegorização que Jesus está fazendo. A questão é eu conseguir entender e interpretar bem o que essa alegoria está querendo dizer. Porque a gente pode cair em uma grande armadilha. Outro exemplo, a parábola do bom samaritano. Então, vocês lembram lá que o bom samaritano, ele pega o judeu lá que estava caído na estrada, vai, leva ele numa estalagem em cima do seu próprio cavalo e deixa ele lá na estalagem e paga o dono da estalagem 2 moedas. Essas 2 moedas pagas, tem gente que já pregou em cima dessa parábola dizendo o seguinte, que essas 2 moedas pagas pelo bom samaritano, que é Jesus Cristo, e fala assim, quando eu voltar eu pago o resto. Então eles dizem o seguinte, o bom samaritano é Jesus Cristo, e essas 2 moedas significam que Jesus vai voltar em 2000 anos. Essa interpretação já ficou meio para trás, né? Mas especialmente no final do século passado isso aí surgiu. Por que 2000 anos? Ele paga 2 denários. O denário era uma moeda que era paga de um assalariado de um trabalho de um dia. Ou seja, 1 denário, salário de um dia. Ele pagou 2 denários. Isso quer dizer que essa paga significava 2 dias. E o que é que Pedro diz? Que para o Senhor 1 dia é igual a 1000 anos. 2 moedas, 2 dias, 2000 anos. O samaritano iria voltar depois desse período para pagar o resto, ou seja, daqui a 2000 anos Jesus vai voltar. O ano 2000 é o ano do retorno de Jesus. Então, para você ver como é que essa linha a gente tem que tomar cuidado. Isso foi pregado, isso foi ensinado por alguns, é claro, né? Muita gente criticou, mas se a gente não tomar cuidado na interpretação das alegorias, a gente cria alegorias que o Senhor Jesus não queria fazer de jeito nenhum. E aí é que a gente peca na interpretação da palavra. Como a gente pode entender, então, as lições que as parábolas nos trazem? Então, algumas figuras a gente consegue identificar
e ver um padrão na forma como Jesus vai trabalhar essas figuras. Por exemplo, geralmente o número de personagens na parábola indica o número de lições que a gente pode tirar. Jesus quer trabalhar com cada personagem uma lição ou um foco diferente nas lições que ele está querendo trazer. Um exemplo, a parábola do filho pródigo, que não é uma parábola sobre o filho pródigo. Alguns até dizem que é a parábola do pai misericordioso, porque na verdade ela fala muito mais do pai do que dos filhos. Mas quando Jesus traz três personagens, o pai, o filho mais novo e o filho mais velho, Jesus está querendo ensinar através dos três personagens. Muitas vezes enfatiza-se demais a questão do filho pródigo em detrimento do pai e em detrimento do filho mais velho. Mas Jesus está trabalhando os três personagens aí. E quando você lê essa parábola, atenha-se no comportamento de cada um dos três, você vai ver lições preciosas em relação a isso. Quando Jesus trabalha a ideia de um mestre, de um rei, de um soberano, de um dono de alguma coisa, o dono da vinha, o dono do banquete, geralmente é uma figura ligada a Deus, ou Deus Pai, ou Filho. De alguma forma, Jesus está querendo trabalhar com esse personagem a figura divina, ainda que a gente não possa fazer uma correlação direta em todas as características 100%, como o do juiz incompassivo, por exemplo. É uma figura divina, mas Deus não tem nada de incompassivo. Então Jesus está usando um contraste para usar nessa parábola, mostrar o caráter de Deus, não como incompassivo, mas exatamente o contrário. Quando tem figuras, por exemplo, de duas pessoas, um fiel e um infiel, aqui ele está querendo mostrar a questão do discipulado. O fiel é a figura desse seguidor de Jesus, é a pessoa que vive os valores do reino. E o infiel é o incrédulo, é o que está afastado, é o de coração duro. Então a parábola do publicano e do fariseu, os dois orando. Então você tem, e ali há uma distorção completa da noção do que é justo para as pessoas. Na verdade, as pessoas tinham uma visão distorcida. Quando ele coloca o publicano como indo para casa justificado e o fariseu indo para casa sem justificação, ele está mostrando assim, olha, vocês são religiosos, mas vocês estão longe de Deus. Então, através desses personagens, Jesus vai trabalhar lições riquíssimas.